Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos resolver um problema de ensino superior. Como calcular a velocidade do som em um gás ideal? Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Então vem comigo para a gente desvendar mais essa questão. Vamos representar o nosso problema por meio de um tubo contendo partículas de ar. Aqui um êmbolo irá comprimir o ar. Mas, na hora que a gente empurrar rapidamente um êmbolo, nem todas as partículas de ar serão imediatamente perturbadas. A extensão de ar aqui é suficientemente grande para isso. Vem comigo que eu vou te mostrar melhor o que eu quero dizer. Observe agora que, por meio do empurrão, nós provocamos um acréscimo de pressão ΔP aqui para empurrar. Houve o deslocamento dessas partículas, que vão adquirir uma certa velocidade U. Por conta do empurrão, esta velocidade será a velocidade com que o êmbolo vai se mover. Isso é um modelo simplificado, tudo bem? Suponha que todas essas partículas aqui adquiriram esta velocidade U por conta do acréscimo de pressão que a gente provocou. Mas, inicialmente, quem começou sendo perturbada, foram esses conjuntos aqui, esse conjunto de partículas que eu desenhei, representei mais intensamente de roxo. Por conta do empurrão, neste segundo instante, essas novas partículas aqui, que eu destaquei de roxo, é que estão na frente de onda, que estão perturbadas. Aqui, inicialmente, essas foram perturbadas, mas por conta do empurrão, uma que empurra a outra, que empurra a outra, que empurra a outra, agora este conjunto de partículas mais adiante está perturbado. Observe também o deslocamento da onda. Vai ser a velocidade da onda, v, vezes este intervalo de tempo que se passou de lá para cá. Agora vamos observar a questão da massa de ar que está perturbada e também dos volumes envolvidos. Observe agora que, sendo A a área da secção transversal do tubo, eu posso dizer que o volume original desta porção de ar era a área da base vezes este comprimento, que é a velocidade da onda, vezes o intervalo de tempo. A variação do volume desta porção de ar aqui, que foi comprimida, reduziu de volume, vai ser igual a menos A vezes o ΔT. Douglas, por que menos? Porque houve uma redução no volume, então esta variação é negativa. Assim, a gente consegue encontrar a variação proporcional ou a variação relativa do volume, ou seja, o quanto este volume variou em relação ao valor original, fazendo a divisão de ΔV por V0. Sendo ΔV sobre V0 esta variação relativa do volume, nós vamos poder dizer se o ΔV é igual a menos A o ΔT, substituo ali, e o V0 é igual a AV ΔT, substitua colar, a gente cancela e encontra que a razão entre ΔV e V0 é a mesma razão, negativada, entre a velocidade que as partículas adquirem e a velocidade da onda. Nós vamos precisar disso daí. Agora vamos tratar de densidade. A densidade, que a gente vai representar pela letra grega ρ, vai ser a massa sobre o volume. Então, a massa que nós temos aqui desta porção de ar vai ser a densidade, ρ0, vezes o volume, V0. Como a gente sabe aquele volume V0 de acordo com estes valores, a gente faz a substituição. Guarde este resultado. Olhando agora para a segunda lei de Newton, lembre-se de que a força resultante média é o produto da massa pela aceleração média. Mas a nossa resultante média é a pressão que a gente acrescentou vezes a área. A nossa massa é ρ0, a v ΔT, e a aceleração média, velocidade final adquirida pelas partículas, menos a inicial,
que era zero, né? As nossas partículas não tinham velocidade de arrasto, né? No início, então este pedaço era zero dividido por ΔT. Agora nós vamos substituir na expressão e ver o resultado disso. Fazendo as substituições, resultante ΔP vezes A, massa ρAV ΔT e aceleração média U sobre ΔT. Nós acabamos cancelando A com A, ΔT com ΔT. Então, a variação da pressão vai ser igual a ρ0 vezes V vezes U. Agora, nós temos um sisteminha interessante para ajustar. Como eu não tenho interesse em saber com que velocidade essas partículas foram arrastadas, o meu interesse é encontrar a velocidade v da onda, eu vou pegar o valor de u nesta expressão aqui e substituir na de cima. Com isso, nós vamos encontrar uma bela expressão para a velocidade da onda. No primeiro caso, isolei o valor de v. Aqui, na segunda equação, isolei o valor de u. Substituí este u naquele de lá. E apareceu este v para ficar ao quadrado ao se multiplicar com o outro do outro lado. Então, essa aqui já é a expressão para a velocidade do som. Mas existe uma característica chamada módulo de compressibilidade de um gás, que é o que eu vou te mostrar agora. Imagine uma porção de gás com volume inicial V0. Você quer comprimi-lo. Para isso, vai precisar provocar um acréscimo de pressão que vai implicar uma redução no volume. Por isso, quando ΔP é positivo, aumentei a pressão, o ΔV é negativo. O módulo de compressibilidade é definido como sendo o quanto de aumento de pressão eu preciso fazer dividido pela variação relativa do volume, ou seja, ΔV dividido por V0. Quanto mais difícil de comprimir o material, maior vai ser deste módulo de compressibilidade B do gás. Você já deve ter notado que isso aparece ali em cima, ó, menos ΔP dividido por ΔV sobre V0. Fazendo as devidas substituições, encontramos que se V ao quadrado é igual a B sobre ρ0, sobre a densidade, então V ao quadrado, aliás, o V, tirando a raiz quadrada dos dois lados, vai ser a raiz quadrada de B sobre o tal do ρ0. Isso quer dizer que quanto mais difícil for de comprimir o meio, mais veloz será o som neste meio. Mas quanto vale o módulo de compressibilidade de um gás ideal? Note, o módulo da compressibilidade de um gás ideal numa transformação adiabática pode ser obtido lembrando que, na adiabática, P vezes V elevado a gama é constante, onde este gama é o expoente de Poisson da transformação adiabática. A gente considera que as vibrações que ocorrem no ar são adiabáticas, uma vez que são transformações tão rápidas que as transferências de energia ocorrem apenas por realização de trabalho, mas não por transferência de calor. Se algo é constante, a derivada deste algo é igual a zero. Então, a derivada de PV elevado a gama é zero. Como é um produto, a gente vai utilizar a tal da regra do produto. A primeira, P, vezes a derivada da segunda, dV elevado a gama dV, mais a segunda, V elevado a gama, vezes a derivada da primeira, dP dV. Estou derivando em relação ao volume. Coloquei aqui, então, a regra do produto. Ok, agora, quem que é a derivada de V elevado a gama em relação a V? Você multiplica, traz aqui este expoente multiplicando gama vezes V elevado a gama menos 1. Você tira uma unidade do expoente. Aqui do outro lado eu não vou ter muito o que fazer, mas calma. A gente continua porque dP/dV é o nosso ΔP dividido por ΔV em termos físicos. Ah, os dPs e dVs são variações infinitesimais muito pequenas. Ajustando, dividindo agora tudo por V elevado a gama, vamos acabar com este V elevado a gama,
ficamos com P vezes gama vezes V elevado a menos 1, né? Mais dP dV. Agora, eu lembro que V elevado a menos 1 é dividir por V. Próximo passo, eu vou dividir esses dois denominadores por V. Não se esqueça de que, como do outro lado é igual a zero, eu posso fazer essa divisão. Então, P gama mais dP dV sobre V é igual a zero. Passa para o outro lado, ajeita, você descobre que dP dividido por dV sobre V é igual a gama P. Isso aqui, querido, querida, é o nosso módulo de compressibilidade de um gás para uma transformação adiabática. Então, onde nós temos o B para o gás ideal, vamos colocar gama P. É trabalho braçal que fala? Então vamos a ele. Finalmente, se V é igual a raiz quadrada de B sobre Ρ0, mais o B é gama P, o P é nRT sobre V0, lembre-se de que PV é igual a nRT, a famosa fórmula de Clapeyron dos gases ideais. N é a quantidade de matéria medida em mols, que é a massa dividida pela massa molar. Esse M maiúsculo, este Mzão, é a massa por mol, massa molar. Lembrando que a densidade é a massa sobre volume, vamos continuar a nossa história. V, então, vai ser igual a B, que é gama P, sobre Ρ0. Mas o nosso P é nRT sobre V0. E o nosso Ρ é M0 sobre V0. Tchau para os volumes. Lembre-se de que o número de mols, a quantidade de matéria em mols, é a massa sobre a massa molar. Excelente! Agora, as massas se vão cancelar. Conclusão, a velocidade do som vai depender do gama, da constante universal dos gases, que o nome já está dizendo, é universal, da temperatura absoluta em Kelvin e da massa molar. Vamos ver o caso mais comum, que é a velocidade do som no ar a uma temperatura de 15 graus Celsius. O ar é diatômico. O expoente de Poisson depende da atomicidade do gás. Para gases diatômicos, o valor de gama é igual a 1,4. O ar é basicamente oxigênio e nitrogênio. O R 8,3 pascals vezes metro cúbico por mol e por Kelvin. A temperatura 15 graus Celsius corresponde a 288 Kelvin. É só somar os 273. A massa molar é 80% de massa molar de nitrogênio e 20% de massa molar de oxigênio. A massa molar do nitrogênio é de 28 gramas por mol. Veja que eu já transformei para quilograma por mol. A do oxigênio molecular, 32 gramas por mol. Fazendo aqui a conta, o resultado dá 28,8 vezes 10 a menos 3 kg por mol. Vamos substituir na expressão que a gente demonstrou, 1,4, 8,3, 288 dividido por 28,8 vezes 10 a menos 3. Amei essa coincidência, né? Ajuda nas contas. A raiz quadrada de 116.200 nos dá aproximadamente 341 metros por segundo. A velocidade tão famosa que a gente costuma adotar para resolver problemas. Mas, se você estiver num local a uma temperatura maior, não se esqueça de que o valor da velocidade do som também vai aumentar. Gostou desse nosso vídeo? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative no sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.